Alguns ainda tentam dizer-nos que Portugal é um país de raça branca imaculada, ou então do outro lado, que somos apenas os opressores brancos de um passado colonial muito cinzento. Mas e se eu te dissesse que no século XVI, uma em cada 10 pessoas em Lisboa era negra? Que a capital do maior império do mundo parecia mais uma cidade africana do que europeia aos olhos dos visitantes? Hoje vamos rasgar a página do purismo racial e da vitimização barata. Vamos mostrar como o sangue africano construiu Lisboa, integrou-se nas nossas famílias e corre até hoje nas veias de quase todos os portugueses. Se estás pronto para a verdade que incomoda tanto a esquerda como a direita, fica por aí, porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like, o teu comentário e partilha este vídeo, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas e a continuar com este trabalho. E não te esqueças, este vídeo tem uma versão estendida e tudo o que precisas de fazer para ver essa versão é juntar-te aos membros aqui do nosso canal do YouTube ou então ao Viriatis Premium em viriatis.pt/de Sousa Viegas. Ora bem, vamos lá começar por limpar a vista a muita gente. Existe uma mania tanto de uma certa direita que sonha com uma pureza europeia que nunca existiu, como de uma esquerda que adora pintar o português como o opressor branco de neve, de achar que a Lisboa do século XVI era uma cidade monocromática. Pois, fiquem a saber que Lisboa, no auge das descobertas, era provavelmente a cidade mais multirracial e cosmopolita do planeta. Não era uma capital europeia branca, era um porto de abrigo onde o mundo inteiro se cruzava. E os números não mentem. Ao contrário de certos manuais de história, no século XVI, estima-se que cerca de 10% da população de Lisboa era negra. Estamos a falar de uma a cada 10 pessoas. Para terem uma ideia do choque que isto causava, cronistas estrangeiros da época, como o humanista belga Nicolaus Clenardaus, escreviam para os seus países a dizer que Lisboa parecia um ajuntamento de etíopes e que havia tantos negros na cidade que se sentiam num outro continente. Isto não é um detalhe da história, era a realidade cotidiana. Tu estavas no Rossio, na Ribeira das Naus ou a subir o castelo e cruzavas-te com escravos sim, mas também com homens e mulheres livres, marinheiros vindos da costa da Guiné, músicos que animavam a corte e artesãos que trabalhavam o cabedal e o ferro. E é aqui que o problema começa para os puristas das narrativas simples. Portugal nunca foi um país de uma raça só, como já vimos naquele nosso vídeo sobre o gene português, que se ainda não viste, tens de ir ver para perceberes de que massa somos feitos. O português é um resultado. Nós somos uma mistura biológica e cultural que começou muito antes do século XVI, mas que ali, em Lisboa, explodiu de forma global. Chamar estrangeiro ao africano que vivia em Lisboa em 1550 é não perceber nada do que era o Império Português. Eles faziam parte do tecido da cidade, trabalhavam, rezavam, casavam e adivinhem lá, misturavam-se. Esta ideia de que vivíamos em compartimentos é uma fantasia moderna aplicada ao passado, ou como gostam de chamar, é reescrever a história. Lisboa era preta, era parda, era branca e era, acima de tudo, profundamente portuguesa na sua diversidade. Se tu achas que a presença africana em Lisboa era apenas uma massa de gente acorrentada a carregar fardos, estás muito enganado. Isso é a visão preguiçosa de quem vê filmes de Hollywood e acha que a escravatura em Portugal era igual à das plantações de algodão do Mississippi. Não era. Na Lisboa de 500, a população negra era uma diversidade gritante. E sim, haviam escravos domésticos, mas a vida urbana permitia frestas de liberdade que a agricultura do latifúndio não conhecia. Tínhamos os chamados escravos de ganho, negros que andavam pelas ruas a vender fruta, peixe, carvão ou a trabalhar como trolhas e carregadores. Eles ganhavam o seu próprio dinheiro, pagavam uma parte ao seu senhor e guardavam o resto. E sabem para quê? Para poderem comprar a própria liberdade. A alforria era um objetivo real e era constante. Mas a coisa não ficava por aqui. Lisboa estava cheia de negros forros, ou seja, homens e mulheres livres. E esses negros livres não estavam só a sobreviver, eles estavam a viver a cidade. Havia marinheiros africanos que conheciam as rotas da Índia melhor que muito fidalgo. Tínhamos artesãos especializados e até cavaleiros. Olhem bem para a famosa pintura do Chafariz del Rei. No meio da confusão de Lisboa vê-se um cavaleiro negro da Ordem de Santiago, montado num cavalo com a cruz vermelha no peito. Isto faz curto-circuito na cabeça de muito identitário moderno, não faz? Um homem negro com status de nobreza, armado e respeitado no coração da capital do Império.
E as mulheres? As negras de quintada eram as donas e senhoras do comércio de rua. Eram elas que alimentavam a cidade, que conheciam as ervas, os temperos e que negociavam com uma assertividade que deixava os viajantes flamengos intimidados. E as feministas? Maluquinhas da vida. Lisboa era uma cidade onde a cor da pele, embora marcasse uma origem, não impedia a ascensão social através do trabalho, do mérito militar ou da igreja. O negro em Lisboa não era um corpo estranho, era um vizinho, era um mestre de ofício, era um músico que tocava no batizado do filho do vizinho. Esta integração, por muito dura que fosse a época, criou uma proximidade física e cultural que é a base da nossa identidade. É fascinante notar que muitos destes negros, mesmo escravos, tinham acesso a armas. Numa cidade portuária e perigosa como Lisboa, a coroa muitas vezes fechava os olhos ao facto de escravos andarem armados para defenderem os bens dos seus senhores ou as suas próprias vidas. Além disso, a justiça portuguesa da época, embora longe de perfeita, permitia que escravos processassem os seus senhores em tribunal por maus tratos ou por se recusarem a aceitar o pagamento da alforria. Havia uma estrutura legal que reconhecia a humanidade e a alma do indivíduo, algo que a narrativa do racismo estrutural moderno gosta convenientemente de esquecer ao analisar o século XVI. Nós somos um resultado. Aqui é que a carapuça serve a muita gente. Existe uma ideia romântica e muito errada de que os 10% de negros em Lisboa eram uma bolha, que um dia simplesmente desapareceu. Para onde é que eles foram? Perguntam os mais distraídos. A resposta é curta e grossa. Eles não foram a lado nenhum. Eles tornaram-se nós. Ao contrário do que aconteceu nas colónias inglesas ou holandesas, onde a segregação era a regra e a mistura era vista como um crime ou uma aberração, em Portugal o processo foi biológico e social. A nossa igreja, com todos os seus defeitos, batizava toda a gente. E uma vez batizado, eras um filho de Deus e um súbdito do rei. Isso abria as portas para algo que os puristas detestam: a miscigenação. Lisboa era um caldeirão. O marinheiro que vinha de Cabo Verde, o escravo alforriado que abria uma oficina em Alfama, a ama negra que criava os filhos do fidalgo, todos eles acabavam por se fundir com a população local. Casamentos entre brancos, negros e mulatos eram o prato do dia na Lisboa de 500. E não era só o povo. A própria pequena nobreza e a burguesia não eram imunes a isto. É por isso que quando olhas para o espelho ou quando vês a diversidade de traços num café em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, estás a ver o resultado de séculos de páginas rasgadas. Portugal foi a primeira nação global, não só porque mandou barcos para fora, mas porque aceitámos o mundo. Nós não temos uma raça, nós temos uma história biológica complexa. Querer separar o português branco do legado africano é como tentar separar o azeite do alho depois de fazer o refogado. Já está tudo misturado e é isso que dá o sabor à nossa cultura. A presença africana dissolveu-se na nossa pele, no tom do nosso cabelo e na resistência do nosso povo. Somos um país de misturas, feito de encontros e desencontros, e é essa mesma miscigenação que nos torna únicos na Europa. Quem grita por pureza em solo português está apenas a admitir que não conhece a própria árvore genealógica e a sua tara por bigodinhos. Se tu achas que a influência de 10% da população desapareceu sem deixar rastro na cultura, estás muito enganado. A Lisboa do século XVI cheirava a especiarias sim, mas também ao fumo das cozinhas onde as mulheres negras operavam a sua magia. Muitos dos guisados e caldeiradas que hoje comemos com deleite foram apurados por mãos africanas que adaptaram os ingredientes locais aos sabores da sua terra. O uso do coentro da nossa sopa da pedra, a mestria no trato do peixe e até certos doces de colher têm esse ADN de fusão. Elas não eram apenas cozinheiras, eram as alquimistas que alimentavam a capital do império. E na música, prepara-te para o choque. O fado, este símbolo máximo da Portugalidade, triste e profunda, tem raízes que muitos historiadores musicais ligam diretamente ao lundu. O lundu era uma dança e um ritmo africano marcado pela síncope e pelo balanço que chegou a Lisboa e se fundiu com a modinha europeia. Aquela ginga que o fado castiço tem, aquele balanço que não encontras numa valsa vienense, é o eco dos batuques que enchiam o terreiro do Paço e as ruelas de Alfama. Lisboa dançava ao ritmo do mundo. Os negros de Lisboa não eram apenas figurantes, eles eram os músicos da corte, os dançarinos das festas populares e os criadores de um vocabulário que ainda hoje usamos
sem saber a origem. Palavras como caçula, mandiga ou fubá entraram no nosso léxico porque a convivência era real, não era um apartheid, era uma vizinhança. E é essa convivência que torna o português tão adaptável e a nossa cultura tão rica. Nós não copiámos a África, nós integramos a África na nossa própria definição de ser português. Quem tenta apagar esta influência está a tentar ouvir uma orquestra onde só tocam os violinos e faltam as percussões. O som fica vazio, fica incompleto. E assim, meus caros, rasgamos mais uma página. A Lisboa do século XVI não era um museu de ser europeu. Era uma metrópole vibrante, multirracial e profundamente global, onde 10% da população era negra e 100% da cidade era o resultado de um encontro destes mundos. Vimos que a presença africana não foi um parênteses na nossa história, mas um capítulo estruturante que se dissolveu no nosso sangue, na nossa música e na nossa mesa. Quem procura uma pureza imaculada em Portugal está a olhar para o país errado. Nós somos, desde o auge das descobertas, a prova viva de que a integração e a miscigenação são a verdadeira força de uma nação que não tem medo de se misturar. Se este vídeo te abriu os olhos para a Lisboa que os manuais ideológicos tentam esconder, já sabes o que tens que fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes nenhuma destas verdades que andam a tentar apagar. Partilha isto com aquele teu amigo que ainda acha que a nossa história é a preto e branco, literalmente. E segue-me nas redes sociais porque a conversa por lá continua. Porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. E esta foi mais uma página rasgada da história da humanidade onde provamos que o ADN de Portugal é feito de mar, de coragem e de um sangue que corre em todos nós sem distinção de cor, mas com orgulho de sermos quem somos.